Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 4. Amizade íntima com mundanos. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado, irmão E., que você e suas irmãs estavam em uma condição muito perigosa. E o que faz sua posição ainda mais perigosa é que vocês não reconhecem sua verdadeira condição. Vi que estavam envoltos em trevas. Estas trevas não baixaram sobre vocês subitamente. Vocês começaram a entrar na névoa da escuridão gradualmente e quase imperceptivelmente, até que as trevas eram como luz para vocês, mas a nuvem está ficando mais densa cada dia. De vez em quando vi um raio de luz dissipando as trevas de vocês. Então, de novo, elas os fechavam, de modo mais firme e mais denso do que antes. Suas aulas de canto têm sido uma cilada para vocês. Nem você nem suas irmãs têm experiência profunda que os habilitará a entrar em contato com as influências que encontram nas aulas de canto sem serem afetados. Exigiria mente mais forte, com caráter mais resoluto do que vocês três possuem, para frequentar a sociedade em que vocês estão e não ser afetado. Ouça as palavras de Cristo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 4, versos de 14 a 16. Tem seu exemplo e influência sido daquele caráter positivo que impressionasse e convencesse seus colegas? Penso que não. Você tem sido prejudicado. Trevas baixaram sobre você e obscureceram sua luz de modo que não ardeu com aquele brilho para dissipar as trevas em volta de outros. Você tem se distanciado mais e mais de Deus. Meu irmão, você tem ideia muito vaga do que está fazendo. Colocou-se diretamente no caminho do progresso espiritual de suas irmãs. Elas, mais especialmente F, têm se emaranhado nas ciladas enfeitiçantes e satânicas do espiritualismo. Para ela se libertar desse lodo profano de Satanás, que tem pervertido sua concepção das coisas eternas, terá de fazer enorme esforço. O escape será por um triz. Você mesmo tem sido cegado, enganado e fascinado. Você não vê. Todos vocês são muito fracos quando podiam ser fortes na verdade preciosa e salvadora, fortalecidos, firmados e estabelecidos sobre a rocha Cristo Jesus. Sinto profundamente. Tremo por vocês. Vejo tentações de todos os lados e vocês com tão pouca força para resisti-las. Irmão E., foi-me mostrado que você é arrogante. Está enganado quanto a seus motivos e o propósito real de seu coração. Eu o vi na companhia da filha do irmão G. Ela nunca entregou o coração a Cristo. Foi-me mostrado que ela está impressionada e convicta. Mas sua conduta não era de molde a aprofundar a convicção ou para dar a ela a impressão que havia uma importância especial ligada a estas questões. Você professa considerar sagrada a salvação do pecador e a verdade presente. Ela não respeita o sábado por questão de princípio. Ela ama a vaidade do mundo e gosta do orgulho e divertimentos da vida. Mas você está se distanciando tão gradualmente de Deus e da luz que não vê a separação que a verdade necessariamente causa entre os que amam a Deus e os que são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4. Vi que você era atraído à companhia dela. Reuniões religiosas e deveres sagrados eram de pouca importância, enquanto a presença de uma mera criança que não tem conhecimento da verdade ou de coisas celestiais o fascinava. Você tem negligenciado a abnegação e a cruz, que jazem diretamente no caminho de cada discípulo de Cristo.
Foi-me mostrado que se você estivesse andando na luz, teria tomado sua posição decididamente a favor da verdade. Seu exemplo mostraria que você considerava a verdade que professa como tendo tal importância que suas afeições de coração podiam ir apenas para onde a imagem de Cristo fosse perceptível. Cristo agora lhe diz: quem quer você ter, eu ou o mundo? Sua decisão deve ser feita aqui. Seguirá você os impulsos de um coração não santificado, desviar-se-á da abnegação por amor de Cristo e pisará a cruz sem levantá-la? Ou levantará você a cruz, por mais pesada que seja, e fará algum sacrifício por amor da verdade? Que Deus o ajude a ver onde você está, para que avalie corretamente as coisas eternas. Você agora tem tão pouca visão espiritual que as coisas santas e sagradas são postas no mesmo nível que as comuns. Você tem responsabilidades. Sua influência, em grande medida, afeta suas irmãs. Sua única segurança é a separação do mundo. Foi-me mostrado você, meu irmão, levando os jovens com você a cenas de divertimento na hora de atividade religiosa e também se envolvendo em aulas de canto com mundanos que estão todos nas trevas e que têm anjos maus a seu redor. Como sua luz fraca e bruxuleante se afigura em meio desta escuridão e tentação? Os anjos de Deus não assistem nestas ocasiões. Você é deixado a caminhar na própria força. Satanás bem se agrada com sua posição, porque ele pode fazê-lo mais eficiente em seu serviço do que se você não professasse ser um cristão, guardando todos os mandamentos de Deus. A testemunha verdadeira se dirige à igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versos de 15 a 19. Você é cego e arrogante. Sentia-se forte quando era a fraqueza em pessoa. Você pode ser forte no Todo-Poderoso. Pode ser um instrumento de justiça se estiver disposto a sofrer por amor de Cristo. Você e suas irmãs podem remir o tempo se quiserem, mas custará algum esforço. Sua irmã mais nova está ligada a alguém que não é digno de suas afeições. Há sérios defeitos no caráter dele. Ele não tem reverência por coisas sagradas e santas. Seu coração não foi mudado pelo Espírito de Deus. É egoísta, jactancioso e ama mais o prazer do que o dever. Ele não tem experiência em abnegação e humilhação. Deve ser exercida grande cautela na formação de amizade para que não seja adquirida intimidade com alguém cujo exemplo não seria seguro seguir, porque o efeito de tal intimidade é de levar para longe de Deus, da devoção e do amor à verdade. É positivamente perigoso para você ter intimidade com amigos que não têm experiência religiosa. Se um de vocês, ou todos os três, seguir as orientações do Espírito de Deus, ou valorizar a salvação da própria alma, não escolherá como seus amigos especiais e íntimos aqueles que não consideram seriamente as coisas religiosas e que não vivem sob sua influência prática. Você deve considerar os interesses eternos em primeiro lugar. Nada pode ter uma influência mais sutil e positivamente perigosa sobre a mente e servir mais eficazmente para banir impressões sérias e as convicções do Espírito de Deus do que associar-se com aqueles que são vãos e descuidados e cuja conversa é sobre o mundo e a vaidade. Quanto mais atrativas essas pessoas podem ser em outros aspectos,
Tanto mais perigosa é sua influência como companheiros, porque colocam sobre uma vida sem religião tantas atrações agradáveis. Deus tem direito sobre vocês três, os quais não podem levianamente ignorar. Jesus os comprou ao preço de seu precioso sangue. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Não têm vocês um sacrifício a oferecer a Deus? Grandes responsabilidades confrontam cada um de vocês no dia a dia. Seu relatório é apresentado diariamente a Deus. Grandes perigos jazem escondidos em seu caminho. Se fosse possível, eu os tomaria em meus braços e os carregaria em segurança. Mas isso não me é permitido fazer. Vocês estão no período mais crítico de sua vida. Se despertarem as energias mentais e as dirigirem de modo a assegurar coisas de interesse eterno e se subordinarem tudo a isso, vocês terão sucesso em aperfeiçoar um caráter cristão. Todos vocês podem empenhar-se em guerra espiritual contra os pecados que os rodeiam e podem, através de Cristo, sair vitoriosos. Mas não será brincadeira de criança. Será uma luta séria que envolve desprendimento e decisão de carregar a cruz. O risco é vocês não reconhecerem plenamente suas reincidências e sua condição perigosa. A menos que olhem a vida tal qual é, lançando para o lado as brilhantes fantasias da imaginação e descendo às sóbrias lições da experiência, despertarão quando for tarde demais. Verão então o terrível erro que cometeram. Sua educação não tem sido da qualidade a formar caráter sólido e consistente. Portanto, têm de obter agora a educação que deviam ter tido há anos. Sua mãe era excessivamente carinhosa com vocês. A mãe nunca ama demasiadamente os filhos, mas pode amar insensatamente e permitir que sua afeição a segue aos próprios interesses deles. Vocês tiveram uma mãe condescendente e amorosa. Ela protegeu excessivamente os filhos. A vida dela foi quase esmagada pelas responsabilidades que os filhos deviam ter assumido e que podiam desempenhar melhor do que ela. A falta de firmeza e abnegação no caráter é um sério entrave para vocês obterem genuína experiência religiosa que não seja como areia movediça. Devem ser cultivadas firmeza e integridade de propósito. Estas qualidades são positivamente necessárias à vida cristã vitoriosa. Se vocês tiverem integridade interior, não serão desviados do caminho reto. Nenhum motivo será suficiente para desviá-los da reta linha do dever. Vocês serão leais e verdadeiros para com Deus. As solicitações da afeição e do amor, os desejos de amizades, não os levarão a deixar a verdade e o dever. Vocês não sacrificarão dever à inclinação. Se você, meu irmão, é tentado a unir o interesse de toda a sua vida a uma menina jovem e inexperiente, a quem falta mesmo a educação nos deveres diários, práticos e comuns da vida, comete um erro, mas tal falta é pequena em comparação com a ignorância dela acerca de seu dever para com Deus. Ela não tem ficado sem luz, tem tido privilégios religiosos e, contudo, não sentiu sua miserável pecaminosidade sem Cristo. Se em sua paixão você é capaz de fugir repetidamente do culto de oração, onde Deus se encontra com seu povo a fim de desfrutar a companhia de uma pessoa que não tem o amor de Deus e não vê nenhum atrativo na vida religiosa, como pode esperar que o Senhor faça prosperar tal união? Não se apresse. Não se devem encorajar casamentos precoces. Se um jovem ou uma jovem não tem respeito pelos reclamos de Deus, se deixa de atender às reivindicações que o ligam à religião, haverá perigo de que também não tome na devida consideração os direitos do esposo ou da esposa. O hábito de estar frequentemente na companhia da pessoa eleita, e isto mesmo com sacrifício dos privilégios religiosos e das horas de oração, é perigoso. Você não pode permitir esta perda.
O hábito de ficar conversando até altas horas da noite é costumeiro, mas não agrada a Deus, mesmo que ambos sejam cristãos. Estas horas impróprias prejudicam a saúde, incapacitam a mente para os deveres do dia seguinte e têm aparência do mal. Meu irmão, espero que terá respeito próprio suficiente para evitar esta forma de namoro. Se você deseja sinceramente a glória de Deus, agirá com decidida cautela. Não tolerará que um doentio sentimentalismo amoroso lhe cegue a visão de tal forma que não possa discernir os sublimes reclamos de Deus sobre você como cristão. Queridos jovens, eu me dirijo a vocês três. Que seja seu alvo glorificar a Deus e alcançar sua semelhança moral. Convidem o Espírito de Deus para moldar seu caráter. Agora é sua áurea oportunidade de lavar suas vestes de caráter e branqueá-las no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, verso 14. Considero isso como o ponto decisivo no destino de cada um de vocês. Qual escolherão, diz Cristo, a mim ou ao mundo? Deus pede incondicional entrega do coração e das afeições. Se vocês amam os amigos, os irmãos e irmãs, o pai ou a mãe, casas ou terras, mais do que a mim, diz ele, não são dignos de mim. Mateus capítulo 10, verso 37. A religião põe a pessoa sob a maior das obrigações, quanto às suas reivindicações, de andar em seus princípios. Como a bússola aponta ao norte, assim apontam as reivindicações da religião à glória de Deus. Por seus votos batismais, vocês se acham obrigados a honrar a seu Criador e a negar resolutamente a si mesmos e a crucificar suas afeições e concupiscências, levando até seus pensamentos em obediência à vontade de Cristo. Evitem cair em tentação. Quando as tentações os cercam e vocês não podem controlar as circunstâncias que os expõem a ela, então podem reivindicar a promessa de Deus e com confiança e consciente poder exclamar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 3. Em Deus existe força para todos vocês. Mas nunca sentirão necessidade dessa força, que unicamente pode salvá-los, a não ser que reconheçam sua fraqueza e pecaminosidade. Jesus, seu precioso Salvador, chama-os agora para tomar posição firme sobre a plataforma da verdade eterna. Se sofrerem com ele, ele os coroará com glória em seu reino eterno. Se estiverem dispostos a tudo sacrificar por ele, então ele será seu Senhor. Se, porém, preferirem seguir seu próprio caminho, continuarão a andar em trevas até que seja tarde demais para garantir a recompensa eterna. Que estão dispostos a sofrer por amor à verdade? Que estão dispostos a sofrer por amor à verdade? Vocês têm um tempo muito curto no qual cultivar os traços nobres de seu caráter. Todos vocês, em certa medida, sentem-se insatisfeitos e infelizes. Têm tido muitas queixas a fazer. Têm falado de incredulidade e censurado a outros. Isto é verdade especialmente a respeito de F e H. O coração de vocês está cheio de orgulho e às vezes até de crueldade. Seu lugar de adoração tem sido negligenciado e vocês não apreciam o exercício de deveres religiosos. Se tivessem perseverado em seus esforços para crescer em Cristo, sua cabeça viva, vocês seriam agora fortes e competentes para abençoar a outros com sua influência. Se tivessem cultivado uma energia firme, uniforme e inabalável, seriam agora fortes para resistir à tentação. Mas tais qualidades preciosas só podem ser ganhas por uma entrega do ser às reivindicações da religião. Então os motivos serão elevados e o intelecto e as afeições recompensados por princípios nobres. Deus trabalhará conosco se tão somente nos empenharmos em ação sadia. Precisamos sentir a necessidade de unir nossos esforços humanos e ação zelosa com o poder divino. Podemos permanecer firmes em Deus, fortalecidos para vencer.
Você, irmão E, tem falhado grandemente em firmeza de propósito para agir e resistir. Que grande erro é cometido na educação de crianças e dos jovens ao favorecer, transigir e mimá-los. Tornam-se egoístas e deficientes, desprovidos de energia nas pequenas coisas da vida. Não são ensinados a adquirir força de caráter pela realização dos deveres diários, por mais humildes que sejam. Você negligencia fazer de boa vontade e alegremente aquilo que está diretamente à sua frente e que alguém precisa fazer. Todos nós temos um grande desejo de encontrar uma obra maior e mais exaltada. Ninguém está habilitado para um grande e importante trabalho, a menos que tenha sido fiel na realização dos pequenos deveres. É por etapas que o caráter é formado e a pessoa treinada a dedicar esforço e energia proporcionais à tarefa a ser executada. Se somos escravos da circunstância, certamente falharemos em aperfeiçoar um caráter cristão. Você precisa dominar as circunstâncias e não permitir que as circunstâncias o dominem. Você pode achar força na cruz de Cristo. Você pode crescer gradativamente, vencer dificuldades e a força do hábito. Você precisa ser estimulado pela força vivificante de Jesus. Você deve ser atraído a Cristo e revestido de sua divina beleza e excelência. A filha do irmão G precisa obter uma educação. Ela não é mais competente para os deveres e dificuldades da vida como esposa do que uma escolar de 10 anos. A religião deve inspirá-lo e guiá-lo em todas as suas ocupações e deve ter absoluto controle sobre suas afeições. Se você se entregar sem reservas às mãos de Cristo, fazendo de seu poder sua força, então sua visão moral será clara para discernir qualidade de caráter e não ser enganado por aparências e cometer grandes erros em sua amizade. Sua força moral deve ser perspicaz e sensível, a fim de suportar provas severas e não ser prejudicado. Sua integridade de espírito deve ser tão firme que vaidade, ostentação ou lisonja não o moverão. Oh, é excelente coisa ser correto para com Deus. O coração em harmonia com seu Criador, de modo que, ao contato com o mau exemplo, o qual, por sua aparência enganosa, afastaria a alma do dever, anjos possam ser enviados para socorrê-lo. Mas tenha em mente, se você convidar a tentação, não terá auxílio divino para evitar que seja vencido. Os 3 heróis suportaram a fornalha ardente, porque Jesus andou com eles em meio às chamas. Se tivessem por conta própria andado no fogo, teriam sido consumidos. Assim será com você. Se não entrar deliberadamente em tentação, Deus o sustentará quando a tentação vier.